Ele contratou uma governanta para a sua nova casa e abriu a porta para a sua ex, parada ali com 3 meninas que se pareciam exatamente com ele. Nada na sua vida o preparou para aquele momento. Alex Rivers estava sozinho no hall de entrada da sua nova casa, percorrendo mensagens enquanto o silêncio pressionava de todas as direções. O espaço ao seu redor era imaculado, tetos altos, pisos de pedra clara, paredes ainda carregando o leve cheiro de tinta fresca, mas parecia oco, como se a casa estivesse esperando por algo que ainda não tinha recebido. Ele tinha construído bairros inteiros, negociado contratos no valor de milhões e movido-se pela vida com precisão calculada, mas este lugar, destinado a ser uma recompensa, parecia vazio. Foi por isso que ele chamou uma governanta. A ordem, disse a si mesmo, era o primeiro passo para fazer um lugar parecer habitado. Quando a campainha tocou, Alex mal olhou para cima, já esperando uma estranha de uma agência carregando uma prancheta e profissionalismo educado. Ele abriu a porta sem hesitação e o tempo pareceu fraturar. Parada na soleira da porta estava Sophie, a sua ex. O seu cabelo loiro estava puxado para trás de forma simples, alguns fios soltos emoldurando um rosto que ele tinha memorizado no escuro. Os seus olhos azuis arregalaram-se por uma fração de segundo antes de ela mascarar a surpresa, embora fosse claro que ela também não esperava vê-lo. Ela parecia diferente, cansada de uma forma que vinha da responsabilidade e não da idade, mas inegavelmente a mesma mulher de quem ele se afastara 5 anos antes. A respiração de Alex prendeu antes que ele pudesse impedi-la, memórias inundando com uma clareza indesejada. Então, ele notou o movimento ao lado dela. 3 meninas estavam paradas numa linha cuidadosa, cada uma com não mais de 5 anos, segurando pequenos panos de limpeza e baldes de plástico como se fizessem parte de uma missão séria. Elas eram idênticas de uma forma que parecia quase surreal. Cabelos escuros caíam ordenadamente ao redor dos seus rostos, e quando a primeira menina olhou para ele, Alex sentiu o chão inclinar-se sob os seus pés. Olhos azuis, os olhos azuis dele. A segunda menina inclinou a cabeça, estudando-o com curiosidade silenciosa, e a terceira agarrou a manga de Sophie, espreitando por trás da mãe com interesse cauteloso. O coração de Alex começou a bater tão alto que ele tinha certeza de que elas podiam ouvir. Ele tinha visto o seu reflexo inúmeras vezes, mas nunca multiplicado, nunca a olhar para ele com tamanha intensidade inocente. "Mãe", sussurrou uma das meninas com a voz suave mas clara. "É esta a casa?" Sophie engoliu em seco, apertando o cabo do saco de limpeza que carregava. "Sim", respondeu ela gentilmente, depois levantou o olhar para Alex novamente. "Alex, eu não sabia que este era o teu endereço. O trabalho veio através de uma agência." A voz dela era calma, profissional, como se aquilo fosse apenas uma coincidência estranha de uma colisão entre passado e presente. Alex lutou para formar palavras, a sua mente correndo através de explicações que não faziam sentido e possibilidades que ele não estava pronto para enfrentar. Ele forçou o olhar para longe das meninas e de volta para Sophie, embora todos os instintos o puxassem para elas. "Podem entrar", disse ele finalmente, afastando-se automaticamente. Enquanto atravessavam a soleira, os olhos das meninas arregalaram-se com o tamanho da casa, os seus sussurros preenchendo o espaço com um som que ele nunca tinha conhecido. Uma delas passou os dedos ao longo da parede, outra espreitou pelo corredor, e a terceira olhou para Alex novamente, com uma expressão pensativa, como se estivesse a tentar colocá-lo numa história que ainda não entendia. Sophie pousou a bolsa perto da porta, com movimentos controlados mas tensos. Ela evitou os olhos dele, concentrando-se em dar às meninas instruções silenciosas para ficarem perto e se comportarem. Alex ficou congelado,
o peso de uma verdade não dita pressionando o seu peito. Finalmente, incapaz de segurar por mais tempo, perguntou em voz baixa: Sophie, elas são... Ela fechou os olhos brevemente, depois encontrou o olhar dele com uma determinação firme que roubou o ar dos seus pulmões. Sim, disse ela suavemente. Elas são tuas. As palavras ecoaram pela casa vasta e vazia, preenchendo cada canto com uma verdade que destruiu a vida que Alex pensava entender. Enquanto as meninas olhavam para ele novamente, 3 reflexos perfeitos de algo que ele nunca soube que tinha perdido, ele percebeu que nada no seu futuro seria simples novamente. Alex sentiu como se as paredes da casa estivessem a fechar-se sobre ele, embora os quartos fossem vastos e cheios de luz. As meninas passaram por ele com curiosidade cautelosa, os seus pequenos passos ecoando suavemente no chão de pedra enquanto seguiam Sophie para o interior da casa. Elas sussurravam umas para as outras, ocasionalmente olhando para trás para ele, como se não tivessem certeza se ele fazia parte do lugar ou se era apenas mais uma peça de mobília que por acaso estava parada. Alex permaneceu perto da porta por vários segundos depois de fechada, o coração acelerado, os pensamentos dispersos, tentando acompanhar a realidade que acabara de ser dita em voz alta. Sophie ajeitou as alças da bolsa e virou-se para encará-lo, a expressão composta, mas cautelosa. Os anos tinham-na ensinado a esconder o medo por trás da calma, e ele reconheceu essa armadura imediatamente. Devemos conversar, disse ela calmamente, baixando a voz para que as meninas não ouvissem. Mas não assim. Não à frente delas. Ele assentiu, engolindo em seco. Claro. Ela gesticulou para a sala de estar. Elas podem sentar-se ali por um momento. Estão acostumadas a esperar. A maneira casual como ela disse aquilo cortou mais fundo do que qualquer coisa dramática poderia ter cortado. Acostumadas a esperar, Alex observou, enquanto Sophie guiava as meninas para o sofá, entregando-lhes um pequeno pacote de lápis de cera e papel da sua bolsa. Elas acomodaram-se rapidamente, próximas umas das outras, as cabeças quase se tocando enquanto começavam a desenhar, contentes de uma forma que falava de rotina e resiliência. O peito dele apertou ao perceber com que frequência Sophie devia ter confiado em pequenas preparações como essa para passar o dia. Quando Sophie voltou, cruzou os braços levemente, mantendo uma distância cuidadosa entre eles. Eu não as trouxe aqui para te surpreender, disse ela, encontrando os olhos dele diretamente. Eu nem sabia que era a tua casa até a porta se abrir. Eu acredito em ti, respondeu Alex imediatamente. Eu só preciso entender. Os lábios dela pressionaram-se por um momento antes de ela assentir. Pergunta. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, andando de um lado para o outro antes de parar à frente dela. Há quanto tempo sabes? Perguntou ele. Sobre elas, sobre eu ser o pai delas. Desde sempre, respondeu Sophie sem hesitação. Desde o momento em que descobri que estava grávida. As palavras aterraram com uma finalidade pesada. Alex sentiu algo quebrar dentro dele. E nunca pensaste em contar-me? Ela não recuou. Pensei nisso todos os dias. E todos os dias lembrei-me do homem que me disse que não estava pronto para uma família, que disse que precisava de liberdade e foco. Tu foste embora, Alex. Tu fizeste a tua escolha. Eu não sabia, disse ele calmamente. Se eu soubesse. Ela levantou a mão, parando-o gentilmente, mas com firmeza. Não termines essa frase a menos que tenhas certeza, porque naquela época eu precisava de certeza, não de possibilidades. O silêncio estendeu-se entre eles, denso com anos de emoção não resolvida. Da sala de estar, veio o som de risos suaves enquanto uma das meninas mostrava o seu desenho às outras. Alex virou-se instintivamente para o som, o olhar demorando mais do que pretendia. Elas são incríveis, disse ele, a voz pouco acima de um sussurro. A expressão de Sophie suavizou-se por apenas um segundo. Elas são... Quais são os nomes delas? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta desde o momento em que ela as tinha mencionado à porta.
Emma, Lily e Nora, respondeu ela. Nessa ordem, são trigêmeas. As palavras enviaram uma estranha mistura de admiração e dor através dele. Trigêmeas, repetiu ele, balançando a cabeça levemente. Eu perdi tudo. Sim, disse Sophie calmamente. Perdeste. Não havia acusação no tom dela, apenas verdade. Alex olhou de volta para ela, os olhos cheios de algo cru e desprotegido. Eu não posso mudar o passado, disse ele, mas quero fazer parte da vida delas agora. Não sei como isso será ainda, e não vou fingir que mereço, mas quero tentar. Sophie estudou-o cuidadosamente, procurando no rosto dele sinais de arrogância ou direito. Não encontrando nenhum, suspirou suavemente. Querer não é suficiente, disse ela. Elas têm 5 anos, cresceram sem ti. Não vou deixar que entres e saias da vida delas quando te convier. Eu entendo, respondeu ele. E se me deres a oportunidade, provarei que não estou aqui para desaparecer novamente. Ela hesitou, o peso da responsabilidade pesado nos seus olhos. Então fazemos isto com cuidado, disse ela, devagar, com limites e com honestidade. Ele assentiu sem argumentar. O que precisares. Ela voltou-se para a sala de estar, chamando as meninas gentilmente. Terminem, queridas. Vamos começar a limpar em breve. As meninas olharam para cima, curiosas, os olhos azuis alternando entre Sophie e Alex. Uma delas sorriu timidamente para ele antes de voltar ao seu desenho, e aquele pequeno gesto atingiu-o com uma força surpreendente. Enquanto Alex as observava, uma constatação instalou-se no fundo do seu peito, silenciosa, mas inabalável. Este não era um encontro do qual ele pudesse ir embora. Era o começo de uma responsabilidade que ele não podia mais negar. O resto da tarde passou num ritmo estranho e suspenso, como se a própria casa estivesse a prender a respiração. Sophie movia-se metodicamente de divisão em divisão, atribuindo às meninas pequenas tarefas que eram mais simbólicas do que necessárias, deixando-as limpar prateleiras baixas e endireitar almofadas enquanto ela lidava com o trabalho real. Alex observava à distância no início, inseguro do seu lugar, agudamente consciente de que cada passo que dava podia parecer intrusivo. As meninas, no entanto, pareciam muito menos incertas. Roubavam olhares para ele quando achavam que ele não estava a olhar, sussurrando umas para as outras e rindo baixinho, a curiosidade superando constantemente a cautela. A certa altura, Emma aproximou-se dele, segurando um pano como um distintivo de honra. "Estamos a ajudar a mamãe", anunciou ela seriamente. "Eu vejo isso", respondeu Alex gentilmente, baixando-se um pouco para não ficar a pairar sobre ela. "Estás a fazer um ótimo trabalho." Ela sorriu com isso, claramente satisfeita, e correu de volta para as irmãs para partilhar o elogio. A simplicidade da troca perturbou-o mais do que qualquer confronto poderia ter perturbado. Não eram ideias abstratas ou possibilidades distantes. Eram crianças com vozes, hábitos, orgulho e confiança que tinham sido construídos sem ele. Sophie notou a interação do outro lado da sala, a expressão a endurecer brevemente antes de se forçar a relaxar. Lembrou a si mesma de que aquele momento sempre fora inevitável, que proteger as meninas para sempre não era possível nem justo. Ainda assim, ver Alex ganhar os sorrisos delas tão facilmente agitou uma mistura complicada de alívio e medo dentro dela. Quando as meninas foram finalmente distraídas com um jogo na sala ao fundo, Sophie aproximou-se de Alex novamente, baixando a voz. "Elas não sabem quem és para elas", disse ela calmamente. "Para elas, és apenas o dono da casa, e é assim que precisa ficar por enquanto." "Eu não vou confundi-las", respondeu Alex imediatamente. "Prometo." Ela estudou-o por um momento, depois assentiu. Bom, trabalharam em paralelo por um tempo depois disso, partilhando o espaço sem se tocarem, sem falar muito, mas agudamente conscientes da presença um do outro.
Alex arregaçou as mangas e ajudou onde pôde, desajeitadamente no início, depois com confiança crescente. Esfregou superfícies, carregou caixas e seguiu as instruções silenciosas de Sophie sem questionar. O C e o bilionário reduzido a um trabalho simples poderia ter chocado qualquer um que o conhecesse, mas para Alex parecia um alicerce, honesto, necessário. À medida que a noite se aproximava, as meninas ficaram cansadas, a energia a desvanecer-se em bocejos suaves e movimentos mais lentos. Nora subiu para o sofá com um cobertor. Lily encostou-se ao lado de Sophie e Emma sentou-se de pernas cruzadas no chão, desenhando formas com o dedo no tapete. A casa já não parecia vazia. Parecia desconhecida de uma maneira diferente, como se estivesse a aprender novos sons. Alex limpou a garganta, escolhendo as palavras com cuidado. Não precisas continuar a trabalhar, disse ele a Sophie. Posso reagendar. Isto é muito. Ela balançou a cabeça. Não, está tudo bem. Elas estão habituadas a dias longos. A afirmação, simples como era, carregava um tom que fez o peito dele apertar novamente. Habituadas a dias longos. Habituadas a adaptar-se. Habituadas a desenrascarem-se. Eu gostaria de vê-las novamente, disse ele calmamente. Se permitires. Não aqui. Se for desconfortável. Apenas... Em algum momento. Sophie olhou para ele por um longo momento, pesando o risco contra a realidade que já se desenrolava. Um passo de cada vez, disse ela finalmente. Vamos falar sobre isso, depois do teste. Claro, concordou ele. O que decidires? Ela assentiu. Depois começou a reunir as coisas das meninas. Enquanto se preparavam para sair, Lily parou perto da porta e olhou para Alex, com a cabeça inclinada pensativamente. Esta é uma casa grande, disse ela. É, respondeu Alex. É um pouco solitária, acrescentou ela, com a honestidade direta que só uma criança conseguia ter. Antes que ele pudesse responder, Sophie gentilmente guiou-as para fora, oferecendo-lhe um adeus educado, mas distante. A porta fechou-se suavemente atrás delas. E o silêncio voltou a entrar, mais pesado do que antes. Alex ficou sozinho na entrada muito tempo depois de elas terem ido embora, olhando para o espaço que elas tinham preenchido tão brevemente. A casa já não parecia vazia da mesma maneira. Agora parecia inacabada. E pela primeira vez, desde o momento em que abriu a porta e viu 3 rostos pequenos a olhar para ele, Alex entendeu algo com uma clareza dolorosa. Isto não era apenas sobre o passado a alcançá-lo. Era sobre o futuro a exigir ser reescrito. Na noite depois de Sophie e as meninas partirem, Alex mal dormiu. A casa que antes parecia demasiado silenciosa, agora parecia insuportavelmente barulhenta no seu silêncio, cada quarto ecoando passos imaginados e risos ouvidos pela metade. Ele ficou acordado a repassar a tarde repetidamente, analisando cada palavra, cada olhar, cada pequeno momento em que uma das meninas olhara para ele com curiosidade em vez de medo. Nenhuma negociação na sala de reuniões o tinha deixado tão inquieto. Este era um problema que ele não podia resolver apenas com estratégia, e isso aterrorizava-o. De manhã, ele tinha tomado uma decisão. Se ele ia entrar na vida delas de alguma forma real, precisava de certeza, não de suposições baseadas em semelhança e instinto. Ele contactou um serviço médico privado em que confiava e solicitou um teste de DNA, insistindo em discrição e independência. Quando o e-mail de confirmação chegou, leu-o 2 vezes, sentindo o peso do que estava prestes a descobrir assentar pesadamente no peito. Sophie recebeu a mensagem dele mais tarde naquele dia. Ela olhou para o telefone por um longo momento antes de responder, os dedos pairando sobre o ecrã.
Ela sabia que este pedido viria, tinha se preparado para isso há muito tempo, mas ainda assim agitou um aperto inesperado no peito. Concordar significava reabrir feridas que ela tinha passado anos a costurar cuidadosamente, mas recusar apenas prolongaria o inevitável. Encontraram-se numa pequena clínica neutra 2 dias depois, longe da nova casa de Alex e ainda mais longe da vida que ele habitualmente vivia. As meninas ficaram com uma vizinha, e a ausência das vozes delas fazia a sala de espera parecer estranhamente oca. Sophie sentou-se com as mãos cruzadas no colo, a postura reta mas tensa, enquanto Alex andava devagar de um lado para o outro, parando apenas quando se apanhava a fazê-lo. "Isto não muda o que sinto", disse ele calmamente, quebrando o silêncio. "Sobre querer estar presente. Só preciso da verdade." Ela assentiu uma vez. "Eu entendo. Eu sempre soube a verdade." O teste em si foi rápido e impessoal, um forte contraste com o peso emocional que carregava. Algumas assinaturas, uma breve explicação, uma zaragatoa. Foi tudo o que foi preciso para potencialmente redesenhar os limites de 4 vidas. Quando acabou, Sophie exalou como se tivesse prendido a respiração o tempo todo. "Os resultados chegarão em alguns dias", disse a enfermeira calmamente. Lá fora, o ar parecia mais frio do que qualquer um deles esperava. Ficaram parados por um momento sem falar, o espaço entre eles preenchido com coisas que nenhum dos dois sabia como dizer ainda. "Aconteça o que acontecer", disse Sophie finalmente, com a voz firme e mais baixa. "Não vou deixar que elas se magoem. Isso não é negociável." Alex encontrou o olhar dela. "Eu não te pediria para deixar." Separaram-se sem drama, sem promessas, ambos carregando a mesma incerteza pesada de maneiras diferentes. Alex voltou ao trabalho, mas a espera corroía-o, transformando horas em extensões inquietas de tempo. Apanhava-se a imaginar as meninas ao pequeno almoço, na hora de dormir, na escola, imaginando momentos que nunca tinha vivido, mas que já lamentava. Sophie, entretanto, focou-se na rotina com uma determinação quase desesperada. Manteve as meninas ocupadas, levou-as ao parque, ajudou com trabalhos manuais, leu histórias e respondeu às perguntas delas com meias verdades gentis quando perguntavam sobre o homem na casa grande. À noite, depois de elas estarem a dormir, sentava-se sozinha à mesa da cozinha, olhando para o chá, perguntando-se se a esperança era algo que ela podia dar-se ao luxo de sentir novamente. Quando a chamada finalmente chegou, alcançou Alex primeiro. Ele estava no escritório, o telefone pressionado no ouvido, todos os sentidos aguçados. A voz do outro lado era profissional, medida, desapegada. "Temos os resultados", disse o técnico. Alex fechou os olhos, preparando-se. Eles não são compatíveis. Por um momento, as palavras não foram registradas. Quando foram, aterraram com uma força surda e desorientadora. Ele agradeceu ao técnico automaticamente e encerrou a chamada, ficando imóvel enquanto a cidade se movia fora da sua janela. O alívio deveria ter seguido. O encerramento deveria ter vindo. Em vez disso, algo parecia profundamente errado. Os seus instintos gritavam em protesto. A semelhança, a conexão, a maneira como as meninas tinham gravitado em direção a ele sem saber porquê, tudo se recusava a ser apagado por uma única frase. Ele não sentiu libertação, apenas uma suspeita crescente de que a verdade tinha sido interrompida, desviada, talvez até roubada. Naquela noite, quando Sophie recebeu a mensagem dele a dizer que os resultados eram negativos, fechou os olhos lentamente, uma dor familiar espalhando-se pelo peito. Ela esperava essa reação dele, a dúvida, a decepção, o recuo que tantas vezes seguia a incerteza. Abraçou as meninas um pouco mais forte naquela noite, sussurrando garantias que não tinha certeza se eram para elas ou para si mesma. Mas Alex não recuou.
Em vez disso, enquanto se sentava sozinho na sua casa silenciosa mais uma vez, uma determinação silenciosa tomou forma. Se a verdade não se alinhava com o que o seu coração já sabia, então a verdade tinha sido tocada por outra coisa, e ele pretendia descobrir o quê. Os dias que se seguiram foram alguns dos mais pesados que Alex já vivera, não por causa do caos, mas por causa da contenção. Forçou-se a não conduzir até ao apartamento de Sophie, a não exigir explicações, a não arrastar o passado de volta para o aberto quando o resultado já tinha causado dano suficiente. Exteriormente, a sua vida continuou como de costume. Reuniões foram retomadas, contratos assinados, assistentes entravam e saíam do seu escritório com eficiência praticada. Interiormente, nada estava estável. Os resultados negativos assentaram na sua mente como um objeto estranho que o seu corpo se recusava a aceitar. O que mais o perturbava não era a decepção, mas a certeza. Ele tinha construído um império confiando em padrões, percebendo o que os outros descartavam como coincidência, e nada nesta situação se alinhava com coincidência. 3 crianças, idênticas, com os olhos dele, as expressões dele, os maneirismos dele, aparecendo do nada através da mulher que ele um dia amara, não era um acidente estatístico. Quanto mais pensava nisso, mais o resultado do teste parecia menos uma resposta e mais uma interrupção. Sophie sentiu a mudança imediatamente, mesmo sem ouvir dele novamente. O silêncio era familiar, cruel na sua previsibilidade. Ela disse a si mesma que deveria estar aliviada. A verdade, confirmada pela ciência, deveria ter fechado a porta limpamente. No entanto, sempre que observava as meninas a dormir, os perfis idênticos alinhados em simetria silenciosa, algo dentro dela rebelava-se. Ela nunca tinha mentido a Alex, nunca tinha duvidado, e agora estavam a pedir-lhe para duvidar de si mesma. Uma semana depois, a agência que a enviara para a casa de Alex ligou para pedir desculpa por um erro administrativo, informando-a de que a colocação seria pausada indefinidamente. Nenhuma explicação, nenhuma compensação, apenas uma dispensa educada embrulhada em linguagem profissional. Sophie entendeu imediatamente. Alguém com dinheiro e influência tinha decidido que ela era inconveniente. Ela não precisava de perguntar quem. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Sophie sentou-se sozinha à mesa da cozinha, a olhar para a documentação de DNA que guardara todos estes anos, os registros hospitalares originais, as datas, as linhas do tempo. Tudo se alinhava. Tudo sempre se alinhou. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto dobrava os papéis de volta no envelope. Ela não tinha medo da verdade. Tinha medo do que custaria defendê-la. Do outro lado da cidade, Alex estava a tomar uma decisão própria. Contactou um laboratório independente no estrangeiro, um que não tinha contratos, nem bases de dados partilhadas, nem interesse em política local ou favores. Pagou pela discrição, pela redundância, por múltiplos pontos de verificação e solicitou que as amostras fossem recolhidas novamente sob supervisão estrita. Desta vez, não envolveu Sophie. Ainda não. Precisava de certeza antes de reabrir uma ferida que já tinha sangrado o suficiente. Quando o laboratório confirmou o procedimento, Alex recostou-se na cadeira e exalou lentamente. Isto não era sobre provar que Sophie estava errada ou certa. Isto era sobre provar a realidade para si mesmo. Dias depois, quando Sophie abriu a porta para encontrar Alex ali, parado novamente, não escondeu a surpresa nem a exaustão. Parecia mais pequena de alguma forma, desgastada pela preocupação e responsabilidade. Não estou aqui para discutir.
disse ele antes que ela pudesse falar. E não estou aqui para te pressionar. Preciso de te perguntar uma coisa, e podes dizer não. Ela estudou-o cuidadosamente, procurando por arrogância, por controlo, pelo homem que uma vez escolheu a ambição em vez do compromisso. O que ela viu em vez disso perturbou-a. "O que é?" perguntou ela calmamente. "Quero fazer outro teste", disse ele. "Independente, transparente, um que possas supervisionar." O silêncio estendeu-se entre eles. De dentro do apartamento veio o som suave de uma das meninas a virar-se durante o sono. "Tu já tens uma resposta", disse Sophie finalmente. "Tenho um resultado", respondeu Alex. "Isso não é a mesma coisa." Os olhos dela encheram-se, não de raiva, mas de algo muito mais perigoso. Esperança. "Se isto as magoar", disse ela lentamente, "eu nunca te perdoarei." Ele assentiu. "Eu também não me perdoaria." Depois de um longo momento, ela afastou-se e abriu mais a porta. "Então fazemos isso corretamente", disse ela. Pela última vez. Enquanto Alex atravessava a soleira novamente, a casa encheu-se mais uma vez com uma verdade que se recusava a ficar enterrada. Em algum lugar fundo dentro dele, sob a dúvida, o medo e a consequência, uma certeza tranquila permanecia inabalável. A história não estava terminada. Apenas tinha chegado ao ponto onde as mentiras já não podiam sobreviver. O segundo teste foi tratado com uma precisão que não deixou margem para dúvidas. Uma equipa médica independente chegou ao apartamento de Sophie de manhã cedo, a presença calma, profissional e deliberadamente distante de qualquer sistema familiar. Amostras foram recolhidas de Alex e das meninas separadamente, documentadas meticulosamente, seladas e transportadas sob supervisão. Sophie observou cada passo com foco inabalável, o maxilar tenso, os braços cruzados como se estivesse a segurar-se inteira. Ela tinha concordado com isto apenas por um motivo: acabar com a incerteza de uma vez por todas, independentemente do resultado. Depois de a equipa partir, o apartamento pareceu invulgarmente silencioso. As meninas sentiram a tensão mesmo que não a entendessem, agarrando-se mais a Sophie do que o habitual, a conversa habitual contida. Alex ficou mais tempo do que o planeado, ajudando a preparar o almoço, lendo para elas, respondendo às perguntas sobre o porquê de estranhos terem vindo visitar. Manteve as explicações simples, cuidadoso para não cruzar os limites que Sophie tinha estabelecido, mas cada pequena interação reforçava o vínculo que ele já não podia negar. Quando ele finalmente partiu, a espera começou novamente. Desta vez, no entanto, Alex não se permitiu derivar para a distração. Confrontou o mal-estar diretamente, repassando cada inconsistência, cada momento que se seguira ao primeiro teste. As suas suspeitas estreitaram-se, afiando-se em algo perigosamente próximo da certeza. Começou a investigar silenciosamente o laboratório original, traçando conexões, descobrindo laços financeiros que não tinham lugar num processo supostamente neutro. Quanto mais fundo olhava, mais claro o padrão se tornava. Influência tinha sido aplicada. Resultados tinham sido alterados. Sophie, entretanto, movia-se pelos dias com uma compostura frágil. Manteve as rotinas das meninas intactas, respondeu às perguntas com sorrisos suaves e manteve-se inteira através de pura vontade. À noite, quando o apartamento finalmente caía em silêncio, o medo infiltrava-se. Não medo da verdade, mas medo do que a verdade poderia mudar. A esperança, uma vez despertada, era difícil de conter. A chamada chegou numa tarde cinzenta, o céu pesado de chuva. Alex estava no escritório quando o telefone tocou, o número desconhecido fazendo o coração bater forte antes mesmo de atender. A voz do outro lado era clara, direta e desprovida de ambiguidade. "Os resultados são conclusivos", disse o técnico. As 3 crianças
são biologicamente suas. A probabilidade excede 99,9%. Alex fechou os olhos enquanto a palavra assentava, o peito a apertar com uma mistura de vindicação e dor. Ele estava certo. E estar certo tinha um custo. Agradeceu ao técnico, encerrou a chamada e sentou-se em silêncio por vários longos momentos, pressionando os dedos nas têmporas enquanto anos de ausência colapsavam numa única e insuportável verdade. Ele não esperou. Conduziu diretamente para o apartamento de Sophie, a chuva a desfocar a cidade em riscos de cinzento. Quando ela abriu a porta e viu a expressão dele, soube antes de ele falar. A respiração dela prendeu e teve de se firmar contra o batente da porta. É você, sussurrou ela. Todas elas. Sim, disse Alex com a voz instável. Eu sou o pai delas. As palavras pareceram diferentes ditas em voz alta, mais pesadas, permanentes. Sophie cobriu a boca, lágrimas a cair livremente agora, anos de contenção dissolvendo-se num instante. As meninas apareceram atrás dela, atraídas pela mudança repentina, os rostos idênticos olhando para ele com curiosidade silenciosa. Ele ajoelhou-se instintivamente, colocando-se ao nível delas. Oi, disse ele suavemente, a voz a falhar. Eu sou o Alex. Emma inclinou a cabeça. Estiveste aqui antes. Sim, disse ele, engolindo em seco. E vou estar aqui novamente. Elas não entenderam completamente, mas sentiram a sinceridade. Nora deu um passo à frente primeiro, estendendo a mão para tocar na manga dele, como se para confirmar que ele era real. Lily seguiu-a, depois Emma, as mãos pequenas quentes e confiantes. A visão de Alex embaçou enquanto o peso dessa confiança assentava sobre os seus ombros. Atrás delas, Sophie observava, o coração a doer de uma forma que já não era apenas dor. Esta era a verdade que ela carregara sozinha durante 5 anos, finalmente vista, finalmente partilhada. Mais tarde naquela noite, enquanto as meninas brincavam calmamente por perto, Alex mostrou a Sophie a documentação, as assinaturas, as salvaguardas que tinham impedido a interferência desta vez. Contou-lhe o que tinha descoberto sobre o primeiro teste, as conexões, a manipulação silenciosa. Ela ouviu sem choque, apenas com uma compreensão profunda e cansada. Eu sabia que algo estava errado, disse ela suavemente. Só não sabia como lutar contra isso. Não precisas mais, respondeu Alex. Eu vou lutar. Lá fora, a chuva continuava a cair, lavando a cidade. Lá dentro, algo tão poderoso quanto estava a acontecer. A verdade tinha chegado, e desta vez era impossível de apagar. Os dias que se seguiram mudaram para um novo ritmo, frágil no início, depois encontrando lentamente o seu equilíbrio. Alex não anunciou o seu lugar na vida das meninas com declarações ou exigências. Aparecia silenciosamente, consistentemente, deixando a sua presença falar por si. Chegava de manhã com sacos de compras e saía à noite depois de ajudar com os trabalhos de casa, que eram maioritariamente desenhos e letras mal formadas. Aprendeu rapidamente que Emma precisava de tranquilização, Lily precisava de encorajamento e Nora precisava de tempo antes de oferecer confiança, enquanto Sophie precisava de espaço para respirar e observar sem se sentir pressionada. Sophie observava tudo com um olho cuidadoso. Não interferia, mas também não recuava. Notava como Alex ouvia quando as meninas falavam, como não as corrigia duramente nem as apressava, como pedia desculpa quando cometia erros. Via-o lutar com as rotinas de dormir e rir da própria falta de jeito. Via como se sentava no chão durante a hora de brincar, em vez de pairar acima delas. Eram coisas pequenas, mas eram o tipo de detalhes que ela aprendera a usar para medir as pessoas.
Uma noite, enquanto estavam sentados à volta da pequena mesa da cozinha a jantar, Emma de repente olhou para Alex com curiosidade aberta. Por que é que tens os mesmos olhos que nós? Perguntou ela com um tom prático. A sala ficou imóvel. A respiração de Sophie prendeu e Alex sentiu o peso do momento pressionar contra o peito. Encontrou o olhar de Emma. Depois olhou brevemente para Sophie, que deu um aceno subtil. Porque eu sou o vosso pai, disse Alex gentilmente. Eu não estive aqui antes e esse foi o meu erro, mas estou aqui agora. As meninas absorveram as palavras em silêncio. Lily estendeu a mão para a de Sophie instintivamente, enquanto Nora estudava Alex com intensidade séria. Vais ficar? Perguntou Nora calmamente. Sim, respondeu ele sem hesitação. Eu vou ficar. Foi tudo o que foi preciso. Não houve lágrimas, nem reações dramáticas, apenas uma aceitação tranquila que assentou sobre a mesa como uma verdade natural. Mais tarde naquela noite, Lily pediu-lhe para ler uma história. Emma insistiu que ele ajudasse com o puzzle, e Nora colocou cuidadosamente o seu brinquedo ao lado dele no sofá, como se marcasse o espaço que ele tinha permissão para ocupar. Depois de as meninas estarem a dormir, Sophie e Alex ficaram juntos no corredor, o brilho suave da luz noturna a espalhar-se pelo chão. A tensão entre eles parecia diferente agora, já não afiada, mas delicada, como algo que podia curar ou quebrar, dependendo de como fosse manuseado. Ainda tenho medo, admitiu Sophie calmamente. Não de ti, do passado repetir-se. Alex assentiu. Eu também tenho medo, mas tenho mais medo de perdê-las do que de mudar a minha vida. Ela estudou-o, procurando por incerteza, por hesitação. Não encontrando nenhuma, soltou um suspiro lento. Então isto tem de ser sobre elas primeiro, não sobre nós. Concordo, disse ele. O que quer que aconteça entre ti e mim pode esperar. A honestidade na resposta dele surpreendeu-a. Pela primeira vez desde que ele voltou a entrar na vida dela, sentiu algo soltar-se dentro do peito. Nas semanas que se seguiram, Alex fez escolhas que confirmaram as suas palavras. Reduziu a carga de trabalho, delegou responsabilidades que antes guardava ferozmente e recusou projetos que o afastariam por longos períodos. O conselho questionou-o. Os colegas sussurraram. Ele não se importou. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos para o parque, Nora deslizou a mão pequena na dele sem pensar. Alex congelou por uma fração de segundo, depois relaxou, deixando o momento assentar naturalmente. Sophie observou-a alguns passos atrás, o coração a doer com uma mistura de dor e gratidão. Naquela noite, enquanto as meninas adormeciam espalhadas pelo sofá após um longo dia de risos, Sophie sentou-se ao lado de Alex no silêncio que se seguiu. Nenhum dos dois falou por muito tempo. Estás realmente aqui, disse ela finalmente. Sim, respondeu ele, e não vou a lugar nenhum. Ela assentiu lentamente, permitindo-se finalmente acreditar que poderia ser verdade. Pela primeira vez em anos, o futuro já não parecia algo que Sophie tinha de enfrentar sozinha. A transformação das suas vidas não chegou com fogos de artifício ou grandes anúncios. Veio calmamente, assentando em dias comuns que lentamente se tornaram algo extraordinário. Alex deu por si a acordar mais cedo do que nunca, não para reuniões ou voos, mas para o pequeno almoço numa pequena mesa de cozinha, onde 3 rostos idênticos discutiam sobre escolhas de cereais e riam das próprias piadas. A casa que antes parecia demasiado grande e demasiado vazia, começou a parecer exatamente do tamanho certo, cheia de som, movimento e calor. Sophie já não carregava o peso de tudo sozinha. Ainda se movia com cautela,
Ainda protegia as filhas ferozmente, mas a tensão constante nos ombros suavizou-se à medida que Alex continuava a aparecer sem condições. Ele ia às reuniões de pais, aprendeu os nomes dos professores, memorizou os lanches favoritos e nunca tratou esses momentos como interrupções de algo mais importante. Lentamente, ela permitiu-se recostar em vez de se preparar para o impacto, confiar que desta vez era diferente. As meninas adaptaram-se com a resiliência fácil das crianças. Falavam sobre o pai naturalmente, sem drama, como se ele sempre tivesse feito parte da história e simplesmente tivesse chegado um pouco atrasado. Emma gostava de se sentar ao lado de Alex e fazer perguntas intermináveis. Lily preferia segurar a mão dele em público, e Nora observava calmamente, oferecendo o seu afeto em gestos cuidadosos e deliberados. Cada conexão formou-se no seu próprio tempo, e Alex respeitou cada ritmo. Uma tarde, meses depois, os quatro estavam na casa outrora vazia de Alex, agora espalhada com brinquedos, desenhos colados no frigorífico e sapatos abandonados perto da porta. Sophie caminhou pelo espaço devagar, absorvendo como tinha mudado completamente. Já não parecia uma vitrine ou uma recompensa. Parecia um lar. Alex juntou-se a ela junto à janela, observando as meninas a perseguir umas às outras pelo quintal, o riso a entrar facilmente pela porta aberta. Passei anos a construir coisas que pareciam impressionantes do lado de fora, disse ele calmamente. Nunca percebi o quão frágeis eram até quase perder o que realmente importava. Sophie virou-se para ele, a expressão calma e firme. Tu não perdeste, disse ela. Voltaste a tempo. Ele encontrou o olhar dela entendendo o peso dessa verdade. Só porque foste forte o suficiente para manter tudo junto até eu conseguir. Ela não desviou o olhar desta vez. O passado ainda existia entre eles, mas já não os definia. O que estava no lugar dele era algo mais silencioso, mais deliberado, construído na escolha e não na suposição. Enquanto o sol baixava, pintando o céu num azul dourado suave, as meninas correram de volta para dentro, sem fôlego e sorridentes, puxando tanto Alex quanto Sophie para a sua excitação. Mãos unidas naturalmente, risos preencheram o espaço, e por um momento tudo se alinhou sem esforço. Naquela noite, depois de as meninas terem adormecido numa pilha emaranhada de cobertores e bichos de pelúcia, Sophie e Alex sentaram-se juntos na sala de estar, as luzes baixas, a casa finalmente imóvel. Não houve promessas dramáticas, nem declarações destinadas a selar o futuro. Não precisava haver. Eles já o tinham escolhido. No silêncio que se seguiu, Alex entendeu algo com absoluta clareza. O maior sucesso da sua vida nunca seria medido em riqueza, influência ou reconhecimento. Era medido em presença, em paciência e na coragem de voltar quando mais importava. E desta vez, ele não iria embora,